E hoje neste Sobre Carris, uma viagem à Espanha, já lá vamos, mas para já, viva Carlos Cipriano. Olá, viva! E viva Diogo Ferreira Nunes. Olá! Também vamos à França, à boleia do comboio das Pinhas. O Diogo Ferreira Nunes esteve nos Alpes, já à boleia de um comboio português que por lá faz serviços turísticos, mas ainda temos atualidade por cá com a linha do Oeste, Beira Baixa e 1 milhão de passos ferroviários. Viva, bem-vindos ao Sobre Carris. Começamos com Carlos Cipriano. Bem, vou dizer mais do mesmo. O Oeste continua sem serviço o Oeste a Sul das Caldas da Rainha e a Beira Baixa também tem um serviço muito condicionado depois da tempestade de Christine e o comboio de tempestades que se seguiu. E ainda não há solução à vista, Carlos. Isto não é propriamente um bom sinal do estado da ferrovia em Portugal. Não, claro que não é. No caso da linha do Oeste, e começando pelo lado da infraestrutura, continua encerrado o troço entre Caldas da Rainha e Melessas. Não se vêem trabalhos de vulto no terreno, aparentemente está tudo parado. E, em resposta ao público, a IP, quando questionada sobre quando é que começam os trabalhos a sério e quando é que se prevê a abertura da linha, tem a dado momento esta frase que eu vou citar e que diz apenas isto. Decorrem os trabalhos preparatórios para obtenção dos elementos topográficos e a caracterização geológica ou geotécnica dos locais afetados, para dimensionamento e definição das soluções estruturais adequadas à resolução das diferentes situações. Que maravilhoso uso do português, Carlos Cipriano. Se a IP fosse tão boa a modernizar linhas e a construir linhas como é a usar o português para dar respostas deste tipo, seria fantástico, seria ótimo. Portanto, o que é que isto diz? Isto diz que praticamente não se está quase a fazer nada. Foste resgatar uma imagem de um suplemento que se deu a um ferroviário que, para resolver problemas deste género, trabalhou e muito. Na altura, louvava-se e retribuía-se o ferroviário que trabalhava neste tipo de coisas. Carlos Cipriano, as coisas mudaram muito. É um documento de 1952 em que a CP faz um louvor e atribui uma gratificação de 40 escudos. São hoje 20 cêntimos, não sei qual é a importância desse montante na época, mas o que é interessante era o seguinte, este senhor, este é apenas um exemplo de um assentador de via que trabalhou para desimpedir umas trincheiras na zona do Alentejo depois de umas fortes chuvadas, porque na altura o importante era desimpedir a linha e pôr os comboios a circular. E porque é que, aliás, familiares desse senhor contaram que na altura vinha uma locomotiva com um vagão que ia recolhendo o pessoal de via nas estações para irem para os locais afetados para começarem com paio e picareta a desobstruir a linha. Obviamente que eu não defendo o regresso a estes tempos, hoje as coisas teriam que ser feitas de outra maneira, mas não é por acaso também que há maquinaria, mas o que é curioso é que hoje que as condições são outras e até era muito mais fácil intervir logo, hoje a IP parece que fica paralisada e não consegue resolver o problema. Para já estiveram não sei quantas semanas sem fazer absolutamente nada. E agora estão a fazer os trabalhos preparatórios para lançar os estudos geológicos, para ver o que é que se passa realmente, para depois fazer o estudo, para depois fazer o projeto e para depois intervir. Quando, na verdade, a abordagem devia ser outra. A abordagem deveria ser, como aliás fizeram em Valado dos Frades, onde a linha também ficou impedida por causa das águas, mas conseguiram cozer ali aquele ponto e os comboios circulam. Portanto, a abordagem deveria ser manter a circulação o melhor possível, mesmo com alguns atrasos, e depois, a pouco e pouco, ir consolidando. Não, querem fazer agora tudo de uma só vez, vão demorar muito tempo, até dá jeito, porque, por outro lado, a CP também não tem automotoras para assegurar o serviço e, portanto, até dá jeito de ter o troço sul fechado. E já agora, por parte, convém recordar sempre que a IP, em 2020, prometeu nas Caldas da Rainha, na assinatura do contrato da consignação das obras de modernização da linha do Oeste, que estas obras iriam terminar em 2022. E agora já se fala que antes de 2028 não haverá comboios elétricos no Oeste. Mas enfim, a CP esteve, por outro lado, já falámos da infraestrutura, agora pelo lado do operador, a CP esteve 48 dias ausente após as tempestades, em que não fez um único serviço alternativo. Portanto, simplesmente demitiu-se, fez questão de se demitir porque inclusivamente escreveu ao IMT
CMT para se desobrigar da obrigação de fazer serviço público, transportando os passageiros, os seus clientes, em autocarro, e só um mês e meio depois é que começou por fazer esse transporte alternativo. E estamos a falar de um eixo, Carlos, que não tem propriamente grande oferta alternativa, não é? Portanto, os passageiros ficaram sem soluções de transporte público. Os passageiros que dependiam do serviço, digamos, intra-regional, ficaram claramente muito dependentes. Agora, também é verdade, há que reconhecê-lo, que a linha do Oeste hoje em dia conta muito pouco na mobilidade da região Oeste e na mobilidade do país. Aliás, o facto de as autarquias não se mexerem muito e serem os movimentos cívicos a reivindicar uma maior rapidez na reabertura da linha é sintomático, não é? Agora, nós temos aqui é que na parte norte, que reabriu, a CP mexeu nos horários e não se limitou a manter, como deveria fazê-lo, a oferta que tinha antes, portanto reduziu a oferta, porque não tem material circulante. E depois faz daquelas coisas que é muito ACP, talvez dos anos 70, 80, que era manda uma rotação de um comboio para a Figueira da Foz, em vez de mandar para Coimbra, que é onde está o mercado. Porque Coimbra já constitui um mercado importante, Coimbra é o nó para a linha do norte, portanto para a ligação do oeste para o centro e o norte do país, e como dá jeito que a rotação do material vá para as oficinas para a Figueira da Foz, a CP, à moda antiga, em vez de pensar nos clientes, pensa naquilo que dá jeito e, portanto, faz uma rotação de material para a Figueira da Foz. Ainda por cima, sendo possível haver um transbordo na bifurcação de Lares, pelo menos permitiria mais uma ligação para Coimbra, a CP consegue esta proeza fantástica, que é o comboio que vem do oeste, chega à bifurcação de Lares 1 minuto depois do comboio que veio da Figueira da Foz ter partido para Coimbra. E agora retifico o seguinte, isto é a informação que os passageiros têm quando consultam os horários. Porque na prática, por acaso, o comboio até está lá parado 5 minutos e dá para apanhar o outro. Só que essa informação não é pública. E também é certo que, havendo um pequeno atraso, também não se consegue assegurar a ligação. E, portanto, enfim, do lado sul os autocarros atrasam, os comboios das Caldas da Rainha ficam à espera dos que vêm dos autocarros e para partirem para norte e, portanto, vêm também já muito atrasados. E, por outro lado, a CP não tem claramente material circulante para assegurar a oferta. Ou seja, neste momento, mesmo que o troço sul estivesse aberto, com as automotoras espanholas já devolvidas à Renfe, já não haveria capacidade para assegurar a oferta. E porquê? Porque a CP, sabendo que não pode confiar na IP, sabendo que, obviamente, as eletrificações vão continuar a atrasar, andou a contar com as automotoras UDD que estão em serviço no Algarve para virem para o Alentejo e para o Oeste. Mas, obviamente, que isso não está a acontecer. E, portanto, em vez de ter um plano B para assegurar aqui a sua oferta, deixou andar e, portanto, como eu digo, isto é quase uma empresa sem dono, as coisas foram andando e chegou-se a esta situação que é absolutamente lamentável. Há um filme do final da década de 1980 que é Onde é que para a polícia? Com o famoso ator Leslie Nielsen. Eu aqui neste caso pergunto onde é que para o governo, porque é muito bom dizer vendemos 1 milhão de passos já desde que o lançámos em outubro de 2024, estamos a fazer grandes investimentos, vamos apostar na alta velocidade, vamos comprar quase 200 comboios, mas depois no dia-a-dia, onde está o governo? O que anda a fazer? Tem mão na CP? Tem mão na IP? Acha normal que a Infraestruturas de Portugal, que é uma empresa que é determinante na construção de novas linhas de caminho de ferro, novas estações, modernizações, esteja há quase 1 ano e meio com uma administração sem saber se vai continuar no dia da manhã ou não? Acha-se normal que a CP não esteja a prestar o serviço público? Eu pessoalmente não acho isto normal. E depois é uma ausência de comentários da parte do governo, de intervenção, que é um pouco constrangedora. Porque parece que ninguém quer saber. E assim, os autocarros vão continuando, claro, a ficar com cada vez mais gente, porque as pessoas, coitadas, não têm outra alternativa. Como é que se vão deslocar? A propósito dos autocarros, o que é curioso é que, como eu dizia há pouco, quem tem sido mais ativo na retoma do serviço normal têm sido os movimentos cívicos, no caso da linha do Oeste, a Comissão de Defesa da linha do Oeste, e no caso da Beira Baixa, a Move Beiras, porque na Beira Baixa também temos esta situação anacrónica que é
o serviço de longo curso, temos o comboio intercidades que vai até Abrantes e depois os passageiros são colocados num autocarro e vão do autocarro até Castelo Branco, até à Covilhã e até à Guarda. E o comunicado da Movebeiras, que se insurge contra esta situação, diz a dado momento que, cito, num momento em que se fala da sustentabilidade e da escalada dos preços dos combustíveis, trocar o comboio por autocarros com a linha em boa parte operacional é um flagrante contrassenso ambiental. E é verdade, portanto o governo tem que ser coerente. Não pode, por um lado, vir falar na descarbonização e estar preocupado com as questões ambientais e depois permitir que uma sua empresa pública tenha como solução para os seus passageiros, com a linha operacional, por autocarros de Abrantes para a Covilhã, quando o comboio pode circular entre Ródão e a Covilhã. E, de facto, isto não faz sentido. E há outra coisa que é questionável. Faz sentido a IP não ter sequer uma equipa interna para tratar destas situações? Tem de ficar constantemente à espera de contratar uma outra empresa? Alguém faça alguma coisa em relação a isto, porque senão, sempre que acontece qualquer tempestade, que vai ser cada vez mais recorrente por conta das alterações climáticas, vamos andar meses e meses à espera que as situações se resolvam, quando se houvesse uma equipa interna que tomasse conta da situação, resolveria isto em semanas e não em meses e meses. Qualquer coisa, a IP também podia perguntar à Brisa: olha, como é que de repente no Mondego reabriu tão depressa? Como é que no dia a seguir já estavam dezenas de caminhões a colocar pedras? Como é que se resolveram as coisas tão depressa? Não me venham só dizer que é porque uma empresa é pública e outra é privada. Não. Também é preciso olhar para os bons exemplos, não só cá, como também no estrangeiro. Perguntem, informem-se e vamos prestar o melhor serviço. Há um desinteresse muito grande por parte destas empresas, ou seja, tanto a IP como a CP perderam o foco numa coisa muito importante. São empresas públicas que têm como principal missão servir as pessoas. E acho que as suas administrações deixaram de ter esse foco. Portanto, estão basicamente paralisadas, estão entretidas com outras coisas e perante qualquer emergência, perante qualquer situação nova e até no seu próprio dia-a-dia, na gestão corrente, não têm este foco de, objetivamente, servir as pessoas, servir a população. Ou seja, para usar uma linguagem dos anos 70, esqueceram-se que a missão é servir o povo, porque também é o povo, com os seus impostos, que paga o déficit destas empresas. Mas não, claramente estão completamente desalinhadas com essa preocupação e o que nós temos vindo a falar é um bom exemplo disso. Ou seja, a empresa que é a gestora de infraestruturas, que não arranja infraestruturas, que não cuida das suas infraestruturas, é um exemplo em como de facto não há foco nessa situação. E a CP, que é a empresa que deveria ter a preocupação de transportar as pessoas e que pede para se desobrigar dessa obrigação, porque a linha não está operacional e não quer fazer transbordo para não transportar as pessoas, diz tudo sobre a forma como estas administrações estão divorciadas, e volto a dizer, do povo, para voltar a usar a linguagem dos anos 70. Mas, Diogo, fizeram uma festa quando se venderam 1 milhão de passos ferroviários verdes. Com certeza, e até anunciaram que já a partir de maio do próximo mês vai ser possível aceder ao passe através da aplicação do governo, da aplicação móvel. Curioso é que cada vez que a pessoa tem que mostrar o passe, mesmo que tenha na aplicação da CP, tem de apresentar sempre o cartão. Portanto, eu estou para ver como vai ser com os revisores. Já para não falar de... Há um grupo de revisores que pede só o cartão. Há outro grupo que pede cartão e para mostrar o comprovativo da reserva. Convém haver aqui algo coerente e homogéneo, já agora que é para o passageiro saber com o que pode contar. Diogo, mas já sabemos que o Governo quer continuar a subsidiar a procura e desta vez vai aumentar o passe ferroviário verde para um passe intermodal nacional. Já se fala nisso. Sim, estou para ver como se vai ligar às outras autoridades de transportes, às comunidades intermunicipais, às áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Porque Espanha, no ano passado, também anunciou que ia criar um passe nacional que iria custar 60 euros por mês e até agora não vi passe nenhum. Mas aí, como há regiões do Partido Popular e outras do PSOE, não há grande vontade das regiões do Partido Popular de chegar aqui a um acordo para um passe nacional. Em Portugal a situação será provavelmente mais fácil, só que ao mesmo tempo... Mas, Diogo, a questão aqui é, vamos outra vez subsidiar a procura quando já sabemos que a oferta existente já está muito condicionada e muito cheia de gente, ainda para mais este mês com a subida do preço dos combustíveis, houve muita gente a entrar nos transportes públicos.
Exatamente, essa Sim, preocupação de inventar novas coisas para apresentar, para fazer permanentemente propaganda, não é? Fazer os PowerPoints e novas aplicações e tudo isso, e depois choca de frente com a realidade. Por exemplo, voltando ainda à Beira Baixa, porque é que a CP não tem os intercidades a vir até Ródão, buscar os passageiros que vêm de Abrantes e depois seguir para a Guarda? Porque não tem manobradores em Ródão fazerem a inversão de marcha da locomotiva. E porquê é que a CP não tem manobradores? Porque os manobradores hoje em dia são uma categoria profissional muito rara. Para já, uns pertencem à IP, outros pertencem à CP. Nunca percebi de que forma é que isso ficou clarificado entre as duas empresas. E quando a empresa faz novos PowerPoints, lança estas aplicações todas, faz muita propaganda, mas depois não tem o básico, que é ter a possibilidade, a flexibilidade de deslocar pessoal para assegurar a manobra de uma locomotiva para que possa servir os seus clientes, isto também diz tudo sobre a empresa. não, e já para não falar da quantidade de carruagens que estão encostadas para o serviço intercidades, não podemos continuar a cair na conversa de temos que esperar pelos novos comboios para aumentar a oferta. Não, há dezenas de carruagens que estão paradas. Se as oficinas estivessem devidamente equipadas de pessoal e de meios financeiros e se não tivessem presas a tantas autorizações, já era possível aumentar a oferta. Já era possível fazer os intercidades, por exemplo, entre Évora e Lisboa, com pelo menos 3, 4 ou 5 carruagens de segunda classe. Ou até, quiçá, voltarem os serviços regionais. E quem diz no Évora-Lisboa, diz na linha do Norte e diz em outras ligações por todo o país. Há meios. Agora é preciso saber usá-los bem e temos que parar com esta loucura, desculpem a palavra, de continuar a subsidiar a procura. Porque, quer dizer, se não há oferta, a procura vai parar aonde? Vai ficar à espera na estação ou na paragem do autocarro, conforme o meio de transporte? Acho que assim não funciona e há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Até porque quem tiver algum dinheiro jamais vai mudar, porque a pessoa faz as contas. Então, eu de carro vou demorar um quarto de hora. Transportes públicos demora 1 hora. Vou perder mais 45 minutos. É que esse tempo a mais também é dinheiro de alguma forma. E também tem um custo. Portanto, se calhar temos que começar a ser um pouco mais conscientes sobre como vamos financiar a oferta e a procura nos transportes. E hoje neste Sobrecarris continuamos muito atentos ao turismo ferroviário fora de portas. Diogo Ferreira Nunes, estiveste nos Alpes franceses e, pelos vistos, por lá há um comboio português a circular. Que comboio é este, o comboio das Pinhas? Ora, chama-se Comboio das Pinhas, ou em francês Train des Pignes. É feito com uma locomotiva com mais de 100 anos, é de 1923 e é nem mais nem menos que a locomotiva E211. E quem conhece um pouco da história ferroviária portuguesa sabe muito bem que esta locomotiva chegou a circular durante mais de 60 anos em linhas de via estreita, ou seja, de bitola de 1 metro, no Voga e no Corco. Ora, esta E211 faz parte de toda uma frota de locomotivas que chegaram a circular em linhas de via estreita, funciona a carvão-vapor, ou seja, é o carvão que alimenta a locomotiva e que depois gera o vapor e a água e aquele efeito espetacular, sobretudo quando entramos em túneis. E esta Portuguese, como ela é chamada, está desde o meados dos anos 1980 em França, na região da Provença, ali a cerca de 60 km de Nice, em Puget-NR, e entre maio e novembro faz passeios todas as semanas, e há semanas em que chega a ser 2 ou 3 viagens, e faz as delícias porque são comboios que estão escutados, são carruagens da Suíça e de França que encantam os passageiros, porque dá para abrir a janela, e também há outro mérito, que é esta locomotiva consegue escalar centenas e centenas de metros em menos de 1 hora. Aqui a questão é que ela, de alguma maneira, trepa, ela sobe bastante ao longo de 1 hora de viagem, porque passamos quase o nível do mar já para um nível de montanhas, estamos a falar de mais de 300 metros, e faz as delícias de turistas não só de França, como também de outros países, e mostra como é possível material centenário continuar a circular por aí.
enquanto que uma das primas, a única prima que ainda temos que está na linha do Voga, continua à espera de uma nova caldeira. Vamos ver se no final deste ano ou se no início do próximo ela poderá voltar aos carris do Voga. E, entretanto, também ficámos a saber que, mais uma vez, mais uma temporada em que o comboio histórico do Douro vai ser feito com uma locomotiva a diesel. A reportagem do Diogo Ferreira Nunes é para ler no Expresso Online e no Expresso da semana passada, mas no Expresso Online ainda está disponível. E na segunda parte deste Sobre Carris, vamos aqui ao lado, à boleia do Carlos Cipriano, até Alcázar de San Juan. Carlos, para quem não conhece, onde é que fica Alcázar de San Juan e porque é que é tão importante para a ferrovia esta terra? Bom, Alcázar de San Juan, onde estou a passar neste momento uma semana, é um grande entroncamento ferroviário espanhol, talvez o equivalente ao nosso entroncamento em Portugal. Isto porquê? Porque em 1854 o caminho de ferro chega, na altura, a esta pequena povoação, em plena La Mancha, desconhecida. Recordo que 1854 foi 2 anos antes de Portugal inaugurar o seu primeiro caminho de ferro e, nesta altura, Espanha já tinha 191 km de via férrea instaladas e, curiosamente, Alcázar de San Juan, este pueblo desconhecido, passa a ser uma das principais cidades a ter o caminho de ferro em Espanha, além de Madrid, Albacete e Valência. E porquê é que isto se torna tão importante 5 anos depois, em 1859? Porque é em 1859 que isto se transforma no nó ferroviário, porque a linha de Madrid até Alcázar, a partir daqui bifurca para Levante, para Valência, e para Sul e Oeste. Portanto, daqui para Albacete e Valência, a este, e depois para Andaluzia e para Cidade Real e Badajoz. E transforma-se então num importante nó ferroviário. A via dupla chega logo no início dos primeiros anos do século XX e é uma terra tão importante, que na década de 40, ao contrário da maior parte das pequenas cidades no interior de Espanha, onde o setor primário era o predominante, porque as pessoas viviam basicamente da agricultura, esta cidade, graças ao caminho de ferro, tinha 30% da população ativa a trabalhar no setor primário, 30% no secundário e 30% no terciário. E o mais curioso é que 13% da população ativa eram ferroviários. Portanto, eram milhares de pessoas que aqui trabalhavam. Também porquê? Porque, além do nó ferroviário, que era importante, e dos ferroviários que trabalhavam na estação e tudo isso, havia também as oficinas. Havia aqui um gigantesco depósito de locomotivas. Foi aqui instalada uma fábrica de construção de material ferroviário, que era as Construcciones Devis, que mais tarde a Macossa, que funcionou até 1991. Nos anos 60 instalaram aqui uma fábrica de travessas e, portanto, esta grande cidade, agora inclusive ainda existe uma fábrica de manutenção e reparação de vagões cisternas e, portanto, isto transformou-se aqui de facto na grande cidade ferroviária espanhola. Carlos, estamos a falar de uma cidade que tem hoje em dia mais ou menos 31 mil habitantes e sabemos que Espanha mudou muito a sua rede ferroviária, apostou muito na alta velocidade e a rede convencional foi um bocadinho desleixada. A cidade ainda continua a ter essa importância ferroviária e a estar muito ligada ao comboio ou o comboio já passou para um segundo plano? A resposta pode ser um sim e não. Em termos relativos, é óbvio que perdeu muito. Eu tive a oportunidade de falar com a alcaldessa, com a Presidente da Câmara de Alcázar de San Juan, exatamente sobre isso, porque é óbvio que com a construção das linhas de alta velocidade, tanto a linha para a Andaluzia como a linha para Valência, para o Levante, passaram ao largo de Alcázar de San Juan. E, obviamente, a cidade perdeu, e perdeu muito, de facto, pela aposta que se fez na alta velocidade e pela secundarização que Espanha atribuiu à rede convencional. E, portanto, de facto, agora é uma pálida, a cidade, a estação, tudo isso não tem nada a ver com o que era antes. Ainda assim, continua a ser um importante núcleo ferroviário, passam ainda muitos comboios, os comboios de mercadorias continuam todos a passar por aqui e, curiosamente, há uma memória muito viva desta tradição ferroviária. Há um pequeno museu ferroviário junto à estação, que pode ser visitado e a cidade mantém ainda muito essa memória. Vamos ouvir então um excerto dessa tua conversa com a alcaldesa de Alcázar de San Juan, socialista Rosa Quiralte. Alcázar de San Juan ha sido un nudo ferroviario muy importante
ya no es tanto como era antes, porque después de la alta velocidad ha perdido importancia relativa. Mi pregunta es si el ayuntamiento ha tenido una estrategia para contrariar esa pérdida de importancia. Sí, lo primero, discrepo de que ya no seamos un nuevo ferroviario. Lo que pasa es que efectivamente ha evolucionado la sociedad en general. Hace 150 años, pues lógicamente el ferrocarril era el único medio de transporte, tanto de mercancías como de viajeros, porque en los domicilios no había 2 coches, como hay ahora en todas las casas. Por lo tanto, ha evolucionado en toda Europa. O sea, en todo Occidente, el transporte de ferrocarril ha evolucionado completamente. Es cierto que en mi opinión, nuestra alta velocidad, nuestro AVE natural era el AVE al Levante. Por las circunstancias que en aquel momento se entendieron adecuadas, se derivó por otro sitio y por lo tanto nos quedamos fuera de la línea del AVE. Aún así hemos sido capaces de mantener conexión con Valencia, aunque solamente hay 2 frecuencias diarias, conexión con Madrid, con aproximadamente unas 15 frecuencias, y también conexión con Andalucía. Por lo tanto, para nosotros es importantísimo el AVE, pero no es menos importante no perder el tren convencional, porque el AVE en determinadas distancias puede significar un abaratamiento de tiempo muy pequeño, que apenas perceptible, y sin embargo un incremento del coste del billete muy elevado. Por tanto, nosotros la estrategia ha sido efectivamente no renunciar a nada, pero sobre todo y fundamentalmente entender el ferrocarril como lo que es, un servicio público que no tiene que ser económicamente rentable, sino socialmente. La estrategia de Renfe, o mejor, la estrategia de España, que ha sido de invertirlo casi todo en la alta velocidad y menorizar, secundarizar la ferrovía convencional, ¿qué le parece a usted eso? Como la alcaldesa de Alcázar de San Juan, que ha perdido. Claro, ya te digo, nosotros no hemos renunciado nunca a nada, ni al transporte de mercancías, ni a la alta velocidad, ni a los trenes convencionales. Lo que sí que es cierto es que no sacrificaríamos el transporte de tren convencional de viajeros a cambio prácticamente de nada. Por lo tanto, la estrategia estatal es una cosa completamente distinta a la nuestra y que en algunas cosas compartimos y en otras obviamente no. Última pregunta. ¿Alcázar de San Juan sigue conservando una memoria ferroviaria? Sí, perfectamente. En Alcázar de San Juan, todo el mundo, yo siempre lo digo de broma, bueno, hay una película española muy famosa, que no sé si conoceréis en Portugal, que se titula 8 apellidos vascos. Sí, pues en Alcázar de San Juan no tenemos 8 apellidos alcazareños, probablemente somos una ciudad de muchas mezclas, de muchos ciudadanos que han venido de muchos lugares del mundo y del propio país, y de ahí hemos nacido nosotros, pero sí que todos tenemos 8 apellidos ferroviarios. Sendo uma cidade muito ferroviária, curiosamente, durante a Guerra Civil Espanhola, Alcázar de San Juan esteve praticamente até ao fim em zona republicana. E depois, com a vitória do franquismo, houve, digamos, uma depuração junto dos ferroviários e só aqui em Alcázar de San Juan houve 30 ferroviários que foram fuzilados, 100 que foram despedidos e houve 200 que foram castigados, transferidos para outros sítios e com a descida da sua categoria profissional e dos salários. Portanto, há aqui toda uma história ligada ao caminho de ferro e aos ferroviários nesta terra que é extremamente interessante. E além do museu, Carlos, de que forma é que a memória dos comboios e desse tal entroncamento espanhol é mantida por aí? Olha, para começar, o próprio símbolo da cidade de Alcázar de San Juan tem, além dos moinhos de vento associados a Dom Quixote de La Mancha e ao Cervantes, diz que o Cervantes é natural de Alcázar de San Juan e portanto há aqui toda uma memória associada a Cervantes e a Dom Quixote e aos moinhos de vento. Há também as cegonhas e há também o símbolo de um comboio associado ao design da terra, não é? E depois, ao falar com as pessoas, efetivamente, toda a gente tem na família maquinistas, chefes de estação, trabalhadores de vias, das obras, etc. Portanto, essa memória perdura. Agora, sem dúvida nenhuma que vai morrendo aos poucos, porque, quer dizer, basta ir à estação, as bilheteiras estão abertas, estão lá 1 ou 2 funcionários, do ADIF há pessoas que estão lá a trabalhar, depois estão os seguranças. Pode-se visitar as linhas, porque o edifício são 2 edifícios com muitas linhas de um lado e do outro, mas o número de comboios que aqui passam não tem nada a ver com o que já foi. E está feito por hoje. Um abraço, Carlos Cipriano. Um abraço, Diogo Ferreira Nunes. Tchau, até à próxima. Um abraço. Até ao próximo episódio. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. O Público fica no ouvido.